Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Acabou agora há pouco, Bahia 1, Corinthians 1, direto da Fonte Nova, né? Estreia do Coringão no Campeonato Brasileiro. E eu queria falar aqui algumas coisas aqui antes de ir pra partida, né, pessoal? Vamos lá. Eu acho que futebol, cara, é tudo uma questão de contexto, tá ligado, mano? Os jogos, as partidas, né? Eu não tô aqui querendo botar crise no Corinthians não, tá ligado, mano? Mas é tudo uma questão de contexto. Se o Corinthians consegue esse empate contra o Bahia e o Bahia tivesse jogado com 11 o segundo tempo todo, eu acharia um baita resultado, tá ligado, mano? Por quê? Porque o Corinthians foi com uma equipe totalmente mista lá pra Salvador, né? Pra enfrentar a equipe do Bahia, né? Já vou aqui passar a escalação, né? Foi Donelli no gol, na lateral direito Léo Maná, a dupla de zagueiros contou com Ramalho e Kaká, na lateral esquerdo o Hugo. O meio campo ali, o 5 foi o Maicon, né? Pela direita, Alex Santana. Pela esquerda, o Bidon, né? Foi um 4-3-3, né? Na ponta direita, o Romero. Na ponta esquerda, o Thales Magno. No comando do ataque, o Yuri Alberto, né? Então, assim, se você vê essa escalação, né? Totalmente mexida, né? O Garro não foi para Salvador, o Memphis Depay também não, entre outros jogadores também aí que foram poupados aí pelo Ramon Dias e seu filho Emiliano, né? Pela questão da batida de jogos também, pela intensidade que foi imposta contra o Palmeiras, né? Então, tipo assim, super compreensível, tá ligado, mano? Se a gente conseguisse arrancar um empate lá de Salvador dessa forma, perfeito, né? A questão, meus amigos, é o contexto. O Corinthians, ele vai pro segundo tempo e logo no início do segundo tempo o Everton Ribeiro foi expulso, tá ligado, mano? E o Corinthians não conseguiu aproveitar, sabe, essa superioridade numérica por vários motivos. Acho que foi muito também pelas escolhas do Ramon Dias, que a gente vai falar aqui, né? Mas aí no final conseguiu com um gol de cabeça, no cruzamento, o gol do Héctor Hernandes, né? No final do segundo tempo, né? E saiu com esse empate, né? Eu achei pouco, tá ligado, mano? Porque assim, é como se você tivesse achado 100 conto na rua e tivesse chutado a nota de 100 até ela levantar e você pegar na mão, assim, tá ligado, mano? Você não pegou, abaixou e pegou rapidão, aproveitando essa oportunidade, tá ligado, mano? E o Brasileirão, os 3 pontos da primeira rodada são os mesmos 3 pontos da última rodada. Todas as 38 rodadas, elas têm o mesmo peso, né? E, sei lá, acho que você poderia ter aproveitado. É uma questão que define se você vai brigar por Libertadores, se você vai brigar contra rebaixamento, se você vai brigar pelo título, tá ligado, mano? Enfim, eu acho que o Corinthians poderia ter aproveitado na hora que conseguiu ficar com um a mais. Do tipo, porra, já que tá com um a mais, a gente tá com alguns jogadores sendo poupados aqui, por que não dar uma forçadinha, né? Se tivesse como tava antes ali, beleza, mano, tá ligado? Eu realmente não estaria aqui reclamando, né? E assim, não tô pedindo a cabeça do Ramon Dias, não é isso, tá ligado, mano? Tô fazendo aqui uma crítica pontual pra questão da circunstância que o jogo se apresentou, né? Eu achei que foi pouco esse 1-1. Mas vamos lá, né? Eu já passei pra vocês aqui o histórico do jogo aqui, né? E passei a escalação. Vamos dar uma destrinchada como é que foi o jogo. Primeiro tempo, o Corinthians errando muitos passes, né? Não conseguindo criar muito e assim, totalmente justificável, tá? Usou Maicon, Alex Santana e Breno Bidon no meio campo, jogaram poucas partidas nesse ano de 2025. Embora o Ramon e o Emiliano tenham rodado bastante as partidas no Paulistão, né? E todo mundo jogou um pouco, eles tiveram baixa minutagem, se você for ver, né? Ou tipo, entraram em times reservas, né? Ou entraram mais no segundo tempo, ou em times rotacionados, né? Então esse trio de meio-campista, certeza que teria um pouco de dificuldade no jogo. E teve bastante, tá? O Maicon e o Alex Santana principalmente cederam muitos espaços pro Bahia, que logo no começo conseguiu algumas finalizações, né? Que o Donelli pegou, fez uma boa defesa. Mais pra frente o Jean Lucas chutou pra fora, né? E sempre com aquele buraco ali na frente da área, né? Que é um problema crônico e assim, eu boto totalmente culpa no Maicon, né? O Maicon sempre que tá em campo, esses espaços aparecem, tá ligado, mano? Ele é um cara que parece ter uma marcação frouxa. De novo, coloco aqui na balança o fato desses 3 meio-campistas não atuarem muitas vezes juntos, tá ligado, mano? Enfim. E também o Bahia é uma boa equipe e tudo mais, né? Então, assim, na minha concepção aqui, até aqui tava ok. Tava ruim, mas tava ok, dava pra entender, né? O Corinthians sobreviveu com alguns chutes de fora da área do Yuri Alberto, né? Enfim. E durante boa parte do primeiro tempo ali, até que segurou bem o Bahia, tá ligado? Conseguiu ter uma posse de bola ali meio que nula, mas pelo menos a bola não tava com o Bahia, né? Até que o Bahia foi entendendo, né? Que era só carregar a bola pra frente, né? É um problema crônico de um Corinthians clássico, né? Que tenha pouca combatividade no meio campo, né? Tanto o Alex Santana como o Maicon, como eu já tinha reclamado aqui, não ofertaram ou não oferecem essa questão, né? O Alex Santana é até mais marcador do que o Maicon, mas o Maicon tem esse problema mesmo, né? E o Juba chegou, caminhou, foi carregando a bola, cruzou a bola na área e o Gilberto fez o gol no final do primeiro tempo, né? Me lembrou muito o jogo do Barcelona de Guayaquil, tá? O jogo estava controlado, mas o Corinthians não estava jogando bem. E aí o Barcelona de Guayaquil fez o gol no final do primeiro tempo, lá no Equador. Mesma coisa aqui
na Bahia, com o Gilberto fazendo gol pro Bahia, né? E aí acabou a primeira etapa, né? Aí eu falei, caralho, né, mano? Tava segurando 0x0, tava bom até, né? Por todas as circunstâncias, né? E aí o Ramon Dias faz algumas alterações para a segunda etapa, né? Ele coloca o Charles e o João Pedro e muda o sistema para um 3-5-2, né? Que ele deixa ele tirou o Léo Maná, e ele, que não jogou porra nenhuma, né? E tirou também... Quem que ele tirou aqui, mano, no início do segundo tempo? Deixa eu só confirmar aqui. Ele tirou o Léo Maná e ele tirou mais alguém. Tirou o Roberto. O Roberto parece que estava com dores, né, no tornozelo. E saiu pro segundo tempo, né? Ele foi para um 3-5-2, né? Ficou João Pedro, Ramalho e Kaká. Aí na ala direita o Charles, fazendo um bico de ala, né? Os meio-campistas ele ficou com o Breno Bidon, Alex Santana, Breno Bidon e Maicon, né? Na ala esquerda o Hugo, essa foi a linha de 5, e na frente Thales Magno e o Romero, né? O Corinthians já chegou sofrendo no segundo tempo, o Bahia teve duas finalizações, uma cabeçada ali que o Donelli encaixou bem, depois um cruzamento rasteiro pelo lado direito, ali, que nem o João Pedro nem o Charles conseguiu conter o Bahia pelo lado esquerdo deles, o Donelli dividiu com o atacante do Bahia na pequena área, né? E o Corinthians sobreviveu ali nesse início de segundo tempo ali, que a marcação não estava ajustada ainda, né? Não entendi essas substituições do Ramon Dias, tá ligado? Será que ele tentou ganhar os lados do campo? Mas assim, se jogar com o Hugo como ala esquerdo, a mesma coisa que jogar com nada ali, né, mano? O Hugo funciona numa linha de 4 e o Corinthians numa postura defensiva, e olha lá, tá ligado? Qualquer ação ofensiva que o Hugo tenha que fazer, é um erro deixar ele em campo, tá ligado, mano? Enfim, o Jorge até que nem comprometeu muito lá pela ala direita, foi até que bem. Melhor que o Léo Maná, tá ligado, mano? Enfim. E aí depois desse ataque inicial do Bahia, o jogo ficou mais controlado. Por quê? Porque depois o Everton Ribeiro, na casa dos 5, foi burro, né? Já tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo por uma falta idêntica, ele faz uma falta igual no segundo tempo, no Thales Magno, um totozinho por trás matando um contra-ataque. E o Bahia ficou com um a menos, né? Eu falei, porra, mano, apareceu a nota de 100 no chão. Se era um jogo meio que descartável pro Corinthians, por toda a questão de cansaço, enfim, né? O time reserva, de repente dá pra dar uma forçada e ganhar o jogo, né? Porque, porra, tinha todo o segundo tempo, né? Enfim, na sequência, o Ramon Dias faz duas alterações, né? Ele volta pro 4-3-3, saca o Kaká, né? E saca o Alex Santana. Aí ele ficou com o meio campo, aí entrou o Igor Coronado e entrou o Hernandes, né? Aí ele ficou com o meio campo ali com o Breno Bidon, Maicon e Coronado, na frente Hernandes, Thales Magno e o Romero, né? Voltou pro 4-3-3, a zaga ficou composta com João Pedro e André Ramalho, né? Mas assim, rapaziada, muito pobre, tá? O Corinthians não criou muito, o Coronado muito abaixo. É muito ruim o segundo tempo do Corinthians também, tá ligado, mano? E dessa vez com esse agravante de tá com a mais, né? Tipo, mano, de novo, eu não quero ser o chato aqui, mas irrita, tá ligado, mano? Essa falta de urgência ali que algumas vezes o Corinthians apresenta, sabe? E como eu disse, era uma boa chance de você conseguir uma boa vitória contra o Bahia fora de casa. Você não vai ter muitas chances de pegar o Bahia fragilizado no segundo tempo jogando com a menos na Bahia, tá ligado, mano? Enfim, eu acho que a gente desperdiçou 2 pontos. Teve um lance polêmico, tá? Uma das raras vezes que o Bahia subiu no segundo tempo, né, depois da expulsão. O Coringão roubou a bola e o Bidon lançou a bola pro Thales Magno, né? E nessa jogada o Thales Magno recebe antes da linha do meio campo, faz a jogada, dá o passe no meio, o Hernandes fura e o Romero bate de esquerda e empata o jogo pro Corinthians. Porém o lance foi impugnado, né, por impedimento. Supostamente, na imagem lá que o VAR cedeu, o Romero, o Thales Magno, na hora que ele parte do lançamento do Bidon, ele está na frente da linha do meio campo e está impedido. Para mim a imagem não é conclusiva, uma péssima imagem, foi rapidamente revisado. Se o Thales Magno está impedido é o ombro, aí beleza, o ombro faz parte de um membro do corpo que você pode fazer gol, então caracteriza como impedimento, mas eu não tenho certeza se o ombro está à frente da linha do impedimento, a imagem não é conclusiva. E se for só o braço? Se for só o braço, o Thales Magno não estaria impedido e o gol teria sido legal do Romero lá para frente, né? Enfim, é o VAR e suas circunstâncias, né? Até o Paulistão colocou impedimento semiautomático, parece aí na final Corinthians e Palmeiras, por que não colocar no brasileiro aí que tá rendendo tanto dinheiro pra CBF, né, rapaziada? Enfim, se fosse ao contrário ia dar uma baita polêmica isso aí, a gente já sabe como é que funciona, né? Mais pra frente entrou o Anguilera no lugar do Hugo e o Corinthians fechou as 5 substituições, né, nesse 4-3-3, né? Bom, o Corinthians teve mais posse de bola, ficou forçando nos cruzamentos laterais, não funcionava nada, né? Tanto com o Charles, tanto com o Anguilera, ou o Breno Bidon, ou o Coronado, né? As jogadas pelo meio simplesmente não aconteciam nada por muitos erros de passe do Coronado, enfim, do próprio Breno Bidon, né? O Romero ali tentando abaixar para fazer as jogadas, né?
E no final do jogo, no mais um dos 500 cruzamentos, o Bidon cruzou e o Hernandes conseguiu, depois da falha do zagueiro do Bahia, ali por trás, cabecear e empatar o jogo pro Corinthians. E no finalzinho já, e acabando o jogo no 1-1, tá ligado? Ainda teve um chute de fora da área do Breno Bidon, mas não aconteceu nada. Eu vou entrar aqui numa discussão, tá ligado, mano? Que é assim, o Hernandes, ele é um tipo de atacante que eu detesto, tá ligado? Qual que é a característica do Hernandes, né? Ele só vai fazer uma boa partida se ele fizer um gol. Ah, mas Felipe, todo atacante é assim. Não, não é verdade. Tem atacantes que participam do jogo. Eu detesto jogadores que não participam da partida. É uma opinião pessoal minha, do Felipe, tá ligado, mano? E o Hernandes é um desses caras. Eu vou dar um exemplo aqui extremo, tá ligado, mano? O Haaland do Manchester City, por exemplo, nas equipes que ele já passou. Ele é um cara clínico na finalização, mas se a equipe não criar jogadas, ele basicamente vai jogar mal o jogo. Então ele vai jogar bem se ele fizer gols. Eu não gosto de jogador assim. Eu não gosto de jogador assim porque parece que você tá jogando com um a menos, tá ligado? Quando você tem uma equipe super acertadinha, ok, o cara cai com uma cereja no bolo. Mas eu não gosto de jogador assim, mano. Ainda mais hoje que a gente tava com um a mais, e aí quando o Hernandes entrou, parece que ficou 10 contra 10, tá ligado, mano? Pela falta de criatividade do Corinthians e também pelo Hernandes ser um cara meio que nulo, né? Mas ele fez o gol. Ele foi preponderante pra esse gol do Corinthians, né? Porque ele fez o gol e por empate do Corinthians, esse ponto que a gente conquistou lá na Bahia, né? Eu sei que a minha própria argumentação anula, né, o que eu acho, né, mas eu não gosto por característica, porque eu acho que o jogador é inútil, né? Eu prefiro um centroavante que consegue fazer o pivô, ou um centroavante que volta pra marcar, ou um centroavante que é mais móvel, tá ligado? Por exemplo, a gente pode criticar o Yuri Alberto de todas as formas, agora ele tá no bom momento, mas já tá no momento ruim, mas ele participava do jogo, tá ligado? Mano, errava e tal, mas ele é um cara que voltava pra marcar e tal, né? O Héctor Hernandes não tem essa característica, ele tem a característica de talvez seja um centroavante clínico, né? Se a bola não chegar, ele não vai jogar. E aí fica naquela, né? Só fica jogar com a menos, né? Mas enfim, ele fez o gol e o Coringão conseguiu empatar a partida com o Bahia, jogando com a mais lá em Salvador, né? Analisar aqui a tropa. O Ramon Dias foi pro 4-3-3, né? Rodou a equipe, não tem muito o que fazer. Não entendi o que ele quis fazer quando veio com um 3-5-2 pro segundo tempo, estando com 1-0 pro Bahia. Não sei o que ele tentou fazer. Não sei se ele queria ganhar as alas, né, do jogo. E achei que o time do Ramon Dias não teve criatividade suficiente quando esteve com a mais, tá ligado? Até tentou migrar pro 4-3-3. Eu sei que você perde muito sem o Memphis Depay e o Garro, né? Mas talvez não, né? Eu esperava mais se o Corinthians fosse fazer algo a mais com um a mais, tá ligado, mano? Então o Ramon Dias, assim, talvez pudesse ter sido melhor, tá? Eu não tô pedindo a cabeça dele não, tá, mano? Aqui no Brasil a galera confunde muito entre você criticar o técnico naquela partida específica e entre assim, o técnico foi mal, tem que mandar embora, sabe? A visão do brasileiro é muito essa, né? Mas enfim. O Donelli fez um grande jogo, tá? Salvou 2 bolas incríveis no começo do primeiro tempo e no começo do segundo. O gol não foi culpa dele, fez boas intervenções, foi um dos melhores em campo, o Matheus Donelli, tá? Baita partida do Donelli. Léo Maná foi muito bem, foi muito mal. Ele tem muita dificuldade, né, em fazer as leituras de posicionamento defensivo, o Léo Maná, né? Você vê que ele tem vontade e tal, né? Mas ele é um cara bastante nota 4, 5, o Léo Maná, né? Não fez um bom jogo. O Ramalho e o Kaká ficaram bastante expostos, né? Vídeo o gol do Bahia, o cara foi rumando na grande área e de repente tava cara a cara com eles, né? O cara cruzou e aí a equipe tava mal posicionada já, depois de basicamente todo mundo da defesa ter que fazer alguma coisa quando o cara invade a área, porque o meio campo tava frouxo, né? Eu não tenho muitas reclamações a fazer do André Ramalho e do Kaká não, tá ligado? Não que tenha feito boa partida, mas também não acho que foi culpa deles o gol, sabe? Acho que faltou proteção na frente da área, né? O Hugo, mais um jogo nulo do Hugo ali, né? Assim como o Léo Maná, embora não tenha comprometido tanto, o Hugo é muito ruim, né? O Hugo ele funciona talvez numa linha de 4 lá atrás, e assim, talvez, tá ligado? Que ele até tem uma parte defensiva ok, mas qualquer circunstância que ele precisar passar da linha do meio campo, pelo amor de Deus, né? Se o Corinthians perde a bola, não acontece nada, né? E você jogar numa linha de 5, igual no segundo tempo, né? Com o Hugo sendo seu ala, pra mim não faz o menor sentido, tá ligado, mano? Sei lá. O Maicon, de novo, rapaziada, tem a questão da pouca minutagem dos meio-campistas que atuaram hoje, tá? Maicon, Alex Santana, Breno Bidon e tal. Mas o Maicon, porra, marcando é uma negação, né, mano? Ele até jogou de 5 hoje, porque ele não tá conseguindo correr muito depois da lesão, né? Porque o Maicon é o segundo volante, né? É um jogo muito ruim do Maicon, né? E do Alex Santana também, que protegeu muito mal a zaga do Corinthians até tomar o primeiro gol do Bahia, né? Enfim, achei que o Bidon fez uma boa partida, bastante abnegado no meio campo, né? Eu até achei que ele deveria ter tomado um cartão amarelo mais cedo, ele fez muitas faltas durante o jogo, umas 4, 5.
tomou cartão amarelo apenas por ter dado um chilique, né? Mas era ele quem roubava as bolas do Corinthians nesse meio campo pouco combativo, tá? Inclusive no final do jogo quase virou ainda com uma roubada de bola dele no campo de ataque. Talvez aí o melhor em campo, o Breno Bidon, tá ligado? Jogou muito bem. O Romero, cara, até tentou fazer um papel de construir as jogadas, né? Já que por muito tempo o Corinthians não tava com meia durante a partida, né? Mas fez uma partida apagada também o Romero, né? O Thales Magno sofreu muitas faltas, talvez o Thales ali falte um pouco de caguete para tomar a melhor decisão, né? Embora ele tenha um drible muito fácil, né? Foi um dos menos piores do Corinthians em campo, tá ligado? Jogou até que bem o Thales Magno ali, devido às circunstâncias ali. Mas não teve nenhum lance incrível, né? Teve um rolinho lá e as faltas que ele sofreu, que foram bastante, que também culminou em cartões amarelos, né? Inclusive a expulsão do Everton Ribeiro. Partido ok ali do Thales Magno. O Yuri Alberto jogou baleado, né? Foi o único que deu finalizações do primeiro tempo, né? Ele já pegava a bola e rematava porque o Corinthians não estava criando muito bem. Mas dava pra ver que estava baleado e não voltou pro segundo tempo. Os caras que entrou... achei que o Charles entrou bem ali na ala direita até, tá ligado, mano? Pra quem tava fazendo um bico ali. Foi bem, conseguiu alguns cruzamentos, né? Fazer algumas ultrapassagens, roubadas de bola, né? Quando começou o segundo tempo deu um susto ali, ele e o João Pedro. Mas foi bem. Não achei que o João Pedro foi muito bem na partida, tá ligado, mano? Ele entrou na caça dos atacantes do Bahia e ele ficou a um passo de ser expulso, né? Porque ele saía toda hora no mano a mano com os jogadores do Bahia ali, ele tinha que ou roubar a bola ou fazer a falta, né? Nem sempre ele conseguia tomar a bola, eu fiquei com medo dele ter sido expulso. A partida até que ruim, não sei se foi... Não achei boa a partida do João Pedro não, achei ruim, tá? O Coronado, achei uma partida péssima do Coronado, errou tudo que tentou, passe, drible, péssimo Coronado, péssimo. Sei que tá voltando de lesão aí, mas péssimo jogo do Coronado, né? O Hernandes não apareceu no jogo, mas fez o gol, né? A única chance que ele teve, ele guardou. Gol do Corinthians, gol do Héctor Hernandes, né? E o Anguileri, obviamente ele melhora no lugar do Hugo, né? Mas não teve grande participação no jogo, assim como ele teve nas outras partidas, né? O Anguileri foi bastante elogiado principalmente pela parte defensiva, né? E também pelos bons cruzamentos que ele faz. Mas o Corinthians não conseguiu fazer jogadas decentes para cruzar para trás, né? Sabe? Que é um passo para trás. Não, eram cruzamentos meio que na intermediária. E aí o Anguileri foi ok ali na participação dele pela lateral esquerda, né? Até que o gol do Corinthians é o do Breno Bidon ali, um pouquinho antes do bico da grande área. Não necessariamente foi até a linha de fundo, né? Deu sorte de cruzar, a bola passou pelo primeiro marcador, passou pelo marcador da área e o Hernandes fez o gol, né? Mas foi isso, rapaziada, analisar desse jogo de Bahia 1, Corinthians 1. Pode parecer que eu tô puto com o Corinthians, mas não tô, tá ligado, mano? Acabou de ser campeão e tudo mais. Ok, foi empate. De novo, é sobre a questão de circunstâncias, acho que daria pra ter aproveitado um pouco mais, tá? Dito isso, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!